Bom, meu nome é Paulo Castro, tenho 47 anos, eu sou sócio e vice-presidente de criação do Grupo 3, que é a Agência 3 e a Staff. Bom, então sou responsável pela criação das duas agências, né? Então estamos falando de uma equipe de mais ou menos 30 pessoas na criação, mais equipe de operações de mais ou menos 30 pessoas. Então é bastante agitado, assim. Então hoje a gente tem, nós somos 170 pessoas na agência, a gente tem mais ou menos 30 clientes, então isso faz ter um dia a dia bastante agitado e não é segredo para ninguém, com a crise que está aí, a gente acaba trabalhando mais ainda. Mas eu faço tudo isso com muito prazer. Assim, eu, na verdade, sou filho de médico, eu sempre quis fazer propaganda desde pequeno, então, tipo, nos trabalhos de escola, eu que sempre queria fazer as apresentações, tentar criar um jeito diferente de fazer, sempre gostei muito de propaganda, mas meu pai queria que eu fosse médico de qualquer jeito, porque, na verdade, eu tenho o mesmo nome que ele. E aí eu fiz uma negociação com ele, falei, ó, na verdade fez uma negociação comigo, tá bom, meu filho, eu deixo você ser publicitário, mas você vai ficar um mês nas suas férias para o terceiro ano no meu consultório. E aí fui lá, né, atendeu o pedido do meu pai, falou, se não der certo, você vai ser publicitário. E obviamente com 2 semanas mais ou menos eu desmaiei no consultório dele, porque eu fui ajudar ele a fazer anestesia alguma coisa, e aí ele falou assim, não, meu filho vai ser publicitário e é isso. Então, assim, eu sempre quis fazer, não foi uma coisa que de verdade sempre nasceu, teve perto de mim, desde pequeno. Um momento que me emocionou muito depois da faixa foi quando eu fui chamado para a Semana de Comunicação para ser palestrante. Então, para mim foi muito marcante, né? Tipo, voltar à faculdade, que eu fui na Semana de Comunicação. Quando a faixa fez 40 anos, aí teve que eleger um profissional, um estudante de cada área. E eu fui eleito um profissional de propaganda, fiquei no outdoor, no Brasil. Então, assim, na verdade, a faculdade foi muito marcante, mas o depois, eu acho que a faixa foi muito carinhosa comigo, e então tenho muito carinho pela faculdade. Mas eu comecei a estagiar por causa de um raio, né? E ninguém entende essa história, mas a história é a seguinte, porque sendo filho de médico, cara, eu não conhecia ninguém no mercado, né? E por mais que eu fazia os trabalhos na faculdade, ou seja, usava a faculdade para fazer trabalhos, para ter uma pasta, um portfólio, eu batia nas agências e nada acontecia, porque as pessoas não recebiam, né? Não tinha nenhuma paciência para quem queria fazer estágio. E aí eu tinha uma casa em Nova Friburgo. E aí, cara, começou a cair muito raio lá, e eu, cara, peguei o dinheiro da minha poupança, comprei um para-raio. Bom, beleza, foi resumidamente isso. Uma semana depois caiu um raio no vale inteiro e destruiu um monte de casas. E foi uma comissão de moradores lá para descobrir, pô, onde você comprou para-raio, quem é? E aí meu pai falou, não, quem fez foi o Paulo, dá uma conversa com ele. E tinha um grupo lá, um dos moradores, que, cara, tá todo sujo de lama, nunca imaginar quem fosse, era o Cristóvão Martins, que na época era o publicitário mais premiado do Rio de Janeiro, assim, supervisor de educação contemporânea e tudo. E aí nunca imaginei que fosse encontrar ele no meio do mato, né? E dali, cara, eu comecei a infernizar ele no bom sentido, fiquei muito amigo dele, comecei a mostrar trabalho, eu quero muito. E daí eu consegui entrar na contemporânea. Então, de novo, eu nunca conseguiria isso se não fosse um raio. Comprava café, tirava cópia, tipo, eu emagreci 10 quilos, porque eu nunca almoçava. As pessoas saíam para almoçar, eu ficava na mesa delas, fazendo os trabalhos, quando eles voltavam do almoço, e aí, óbvio, né? Horroroso, horrível, ruim. Cara, quando eu tive meu primeiro mais ou menos, falei, opa, tô começando a melhorar. Aí eu comecei, não, legal. E aí eu fui ficando, na verdade, de novo, não tinha a vaga, não tinha a função, e eu meio que criei. Por isso que, assim, até hoje me chamam de Paulinho, porque eu comecei, tinha 17 anos, então era muito mais por ser garoto, não por ter 1,90 m. Então, é isso, eu comecei como estágio de redação, aí depois eu virei realmente estagiário, e com mais ou menos um ano eu fui para a Macan Erickson, aí já fui contratado na Macan Erickson. Fui crescendo lá dentro da Macan, saí diretor de criação, na verdade poderia estar lá até hoje, mas como eu comecei muito cedo, sabe, eu estava sentindo falta de ter uma outra experiência. E aí de lá eu fui chamado para ser diretor de criação da Young, no Rio, que era da VS, do Lula Vieira, que é um publicitário super conhecido. Foi uma fase incrível, fiquei lá 7 anos. E eu tinha um sonho da casa própria, todo mundo tem, eu também tinha o meu. Então eu queria ser sócio, para poder ter mais autonomia, mais liberdade, poder imprimir mais o meu estilo, o meu jeito de trabalhar. E aí eu fui para a Staff, que é aqui embaixo, que é do grupo. Aí fui como sócio, eu fiquei lá 7 anos. E aí, ano passado, eu virei sócio da Agência 3 também. Então, hoje eu sou sócio das duas agências. Então, foi uma trajetória, de novo, de muito, assim, de uma experiência muito grande em multinacionais, em contas internacionais. E depois eu
voltei para o mercado, vamos chamar assim, o mercado nacional, para uma agência média, que era staff, que cresceu muito, a gente juntos, a gente a crescer, e hoje no grupo, estou novamente numa agência encorpada, grande, com clientes nacionais muito importantes. Então foi muito legal que eu acho que eu tenho os dois lados, eu tenho todo um lado de experiência internacional e todo um lado de agências nacionais, de contas nacionais e contas locais. Isso me fez aprender muito os dois lados, entendeu, da propaganda. A gente está num momento muito bacana. Então, o ápice para mim assim, é estar num momento bacana, produzindo bem, com gente muito bacana em volta, que é o caso aqui hoje, entendeu? Hoje, é quase como se tem que refazer a faculdade a cada 2 anos, assim, de verdade. Você hoje está no primeiro período, você chega no 5º período, meio que você tem que fazer, porque assim, está muito rápido. Então, a mudança não é nem de tecnologia, são as plataformas de comunicação que mudam, assim, a cada mês. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A cada mês, ou a cada 2 meses, o Facebook muda as formas de comercialização dos espaços lá dentro. E a cada 2 meses, a gente tem que sentar de novo e olhar e reaprender como criar para o Facebook, para o Instagram, para vários formatos digitais novos. Então, assim, ou a mesma propaganda tradicional, vamos chamar assim, o off, também muda e está mudando muito. Então, a mudança é absurda. Assim, eu diria que nenhuma profissão, eu não conheço uma profissão que tenha mudado tanto em tão pouco tempo. Muita gente que eu conheço que estava no mercado acabou sendo expulso do mercado, justamente por não estar atualizado. Muita gente com dificuldade de entender esses novos momentos, essas novas plataformas que estão surgindo. Então, assim, para mim é muito importante, por exemplo, hoje estar numa agência grande, em que aqui a gente tem muita gente boa fazendo isso, aprendendo e atualizado. Porque, assim, hoje você fica desatualizado em 6 meses, de verdade. Então, assim, a minha opinião, assim, o dia que eu sair do mercado, eu definitivamente vou sair do mercado, entendeu? É muito difícil você sair do mercado, eu vou ficar 1 ano fora do mercado e você vai ter que pedalar muito para você voltar no nível que você estava antes. Então, assim, enxerga o mercado em crise? Sim, isso é óbvio, isso está claríssimo. É um mercado em que a gente tem alguns meios que pagam muito menos, ou seja, a agência tem muito menos rentabilidade? Também concordo com isso. Mas eu continuo dizendo a mesma coisa, é um mercado que, para quem tem talento, ele continua um mercado com vagas, com pessoas querendo, com pessoas querendo contratar, assim, ele não muda. O talento continua sempre imperando nesse mercado. Minha dica para vocês, e eu falei um pouco, a gente está no mercado que ele está mudando muito rápido. Então, a primeira coisa, sejam curiosos, né? Assistam todo tipo de filme, leiam todo tipo de livros, o que vocês puderem assistir, pesquisem muito, porque a comunicação está mudando a uma velocidade muito grande e a gente tem que estar antenado, porque o que é comunicação? É a gente mandar uma mensagem para um determinado público. E a gente hoje cada vez está tendo públicos mais diferentes, interessados em mais coisas diferentes. Então, para a gente atingir esse público, a gente primeiro tem que entender o que está sendo falado. Então, sejam curiosos e principalmente tenham disciplina, né? A disciplina de buscar esse conhecimento o tempo todo. Não adianta durante 2 semanas eu pesquisar e depois... Então, você tem que estar o tempo todo buscando conhecimento, sendo disciplinado nessa curiosidade. E aí vocês vão ter bastante sucesso.